All right. Hello, everyone. I'm so happy to be here and to be with you. My name is Dan Winter. This conversation is about... Meu nome é Dan Winter. Essa conversa é sobre a ciência da geometria sagrada. Muitos de vocês conhecem nosso trabalho em geometria sagrada em fractalfield.com, goldenmean.info e terafy.net. Essa conversa de hoje é especificamente sobre a compreensão de como um cientista veria a geometria sagrada e o que a geometria sagrada faz em termos de poder da ciência para compreender profundamente o significado. E além disso, queremos observar algumas aplicações muito práticas sobre geometria sagrada em termos de higiene para a cura, higiene para uma morte bem-sucedida e o higiene para o bliss, para o contentamento espiritual. Então a prática para o seu trabalho espiritual na vida pode servir para o entendimento científico de geometria sagrada. Se você é um cientista, muitas vezes, se você escuta as pessoas da nova era, que se acham espirituais, falando de geometria sagrada, e os cientistas geralmente não levam isso muito a sério. Mas, na verdade, existe ciência profunda por baixo desse conceito de geometria sagrada, e é isso que queremos descobrir aqui. Especificamente, quando falamos de geometria, é muito conhecido na ciência e na física que ondas nascem porque elas criam a geometria. Então as ondas cruzam e interferem, como essa imagem aqui, e o motivo que as ondas cruzam e interferem de forma construtiva é porque o comprimento de ondas se divide uniformemente na circunferência da rotação. Esse é o nome essencialmente para mecânica quântica. Então, quando uma onda num pentagrama ou um hexagrama se divide na circunferência de uma rotação com carga, isso permite que a onda se torne uma onda constante e crie nodos de onda estáveis. Isso na ciência chamamos de massa. É assim que a massa é criada a partir da luz, de carga, porque quando a onda fica constante, o ponto de compressão cria a ilusão de estabilidade daquilo que é essencialmente movimento contínuo. Então, todos na física têm isso como claro. Não existe nenhum assunto na física que não é geometria. Geometria, como as ondas, criam a matéria. Então, você precisa estudar geometria. Física é isso. Então, o que significa a palavra sagrada para um cientista? Isso pode ficar um pouco mais interessante. Você sabe que quando Korotkov foi medir um espaço sagrado para os Kogis, o local em que as tribos de Kogi de fato fazem chamadas para os seus ancestros, vamos ver aqui o slide. O professor Caracas é muito famoso e ele foi ver onde essas tribos sagradas da América do Sul, como vocês no Brasil, iam para telefonar aos seus ancestrais. E eles mediram o que era a fractalidade do ar. Então, essencialmente, se você coloca um condutor, essa é uma imagem do final de uma barra de titânio. A haste de titânio, quando você põe carga nela, a carga se afasta um pouquinho da haste. Essa é exatamente a mesma ferramenta que a gente usa para medir a aura, o GDV, que é a visualização de descarga de gás. Mas nesse caso estamos medindo o ar, que chamamos a fractalidade do ar, mas de forma mais correta é a medida de eficiência de distribuição de carga. Eficiência de distribuição de carga. Então vocês podem ver isso aqui do lado direito. Esta é a mesma barra de titânio em espaço sagrado. No espaço onde o pessoal da tribo Kogi consegue se comunicar com os ancestrais. E com certeza a carga e a mesma tensão alta é aplicada, que se faz uma foto da radiância da carga, igual como se faz a foto da aura na foto Killian. Mas aqui estamos medindo o ar. E com certeza a carga se propaga de forma bem eficaz em espaço sagrado. Então, o Korotkov chamava isso de fractalidade do ar. É especificamente uma indicação de quão eficaz essa centelha é capaz de propagar, ou essa fagulha. E quando se pensa nisso, e mais tarde nessa conversa, quando vamos falar sobre
como você morre de forma bem-sucedida, por que você precisa de espaço sagrado para comunicar-se com os ancestrais? E um espaço sagrado para morrer, ou até para nascer, ou ter uma experiência de euforia espiritual? É porque você precisa de eficiência de distribuição de carga. Então, essa habilidade do ar de distribuir carga de forma perfeita prevê o local onde se pode entrar em contato com os ancestrais, porque o sagrado, com relação ao espaço sagrado, é definido pela habilidade dessa carga de descompactar de forma eficaz. Então, na verdade, em inglês, a nossa palavra para isso é céu. Eu não sei se funciona para português, mas em inglês, quando a gente diz heaven, heave, ou céu, é a respiração, ou a viagem, ou as planícies de Sharon, em hebraico, é o nome também para o céu, em hebraico, ou a Champs-Élysées, em francês, é a carga, ou a via pela qual a carga pode se propagar de forma eficaz. Então, a distribuição de carga eficaz tem a ver com a definição do que é sagrado, e também tem a ver com como você cria a força vital. Então, nesse slide que estamos olhando aqui, quando você tem espaço sagrado, você pode medir que as plantas e as crianças crescem bem, porque a aura pode descompactar de forma eficaz. Então, o nome para essa geometria, onde a carga pode descompactar eficazmente, significa fractalidade, significa que o pequeno interno tem a aparência do grande externo. É a mesma geometria, só mudança de escala. Então, essa é a habilidade de atingir a compressão de forma perfeita. Na ciência, se chama fractalidade, quando a parte de dentro é parecido com a de fora. E é famoso na África, essa é uma foto do Dr. Ronnie Eglosh para mostrar que aldeias na África antiga, suas construções eram muito fractais. Então, o altar da casinha do xamã tinha a mesma aparência todas as casas tinham a mesma forma fractal, a própria aldeia tinha uma forma fractal igual e tudo tinha a mesma forma. Então, quando a parte de dentro se parece com a parte de fora, essa autossimilaridade ou embutibilidade se chama fractalidade na ciência. Então, vocês podem ver aqui nesse pequeno modelo que temos aqui, você pode ver se a parte interna, aqui temos um torus, que é a proporção áurea, 0,618, então o pequeno donut pode entrar de forma não destrutiva e viver dentro do maior torus aqui. Isso significa embutibilidade, significa que a pequena partícula pode descompactar na parte maior de forma não destrutiva e ambas podem girar com as suas cargas e nenhuma delas se machuca com isso. Ambas interferem de forma construtiva. Essa é a física de como uma pequena onda pode existir em uma onda grande. Isso é literalmente como você pode se desenvolver na mente, que se chama mente de Deus, que é o nome, na verdade, para um campo toroidal de carga bem maior. Na física, a nossa palavra para esse campo magnético, que é sempre toroidal, a palavra para isso é domain, domínio, o domínio da carga. E imagina qual é a palavra para Deus? Dominus. Por que domínio e a palavra que designa a Deus é o mesmo nome, que significa carga? Então, essa ideia de que espaço sagrado é um local. Aqui temos outra foto. A árvore sagrada comparada com um metal, é um local onde a carga pode descompactar e distribuir. E se você medir o conteúdo harmônico ou inclusividade harmônico, quando se mede o campo eletromagnético de uma árvore, aqui as linhas azuis mostram as harmônicos de Schumann, e as azuis são da árvore, que é muito feliz. Então, essa inclusividade harmônica, chamada fractalidade, que são ondas não destrutivamente comprimidas, definem o espaço sagrado. Então, o que a gente vê aqui é que o sagrado, em geometria sagrada, é o nome para um local onde a carga se distribui em ondas e são distribuídas de forma eficaz, porque são
comprimíveis e a compressão perfeita é chamada de fractal, como no nosso website fractalfield.com. Então, existe outro significado importante para o termo sagrado em geometria sagrada, e este é porque em um espaço sagrado a pequena onda pode sobreviver sem interferência disruptiva dentro de uma onda maior. O termo sagrado também significa a presença de ondas mais longas. Então, em primeiro lugar, parece bem simples isso, mas quando você realmente pensa sobre isso, em aldeias antigas, aborígenas, o conceito de espiritualidade e até o conceito de ter uma alma, como que um cientista explica o que é uma alma? Os aborígenes e essas tribos aborígenes antigas, como também as tribos no Brasil, devem ter uma ideia específica sobre alma. É um bom indicador de ter uma alma, é ter uma presença de uma memória longa, a longo prazo, que é a presença de ondas longas, que é a presença de embutibilidade. Então, quando você fala sobre o grande espírito ou Deus, se você é um cientista, é implicado nisso de forma clara que a grande presença que chamamos o divino é literalmente a presença de ordem em um campo eletromagnético muito maior. Então, se um campo muito maior elétrico tem ordem e é centrípeta, explode e a carga vai para o centro e não para fora do centro. Centrípeta é o oposto de centrífuga. São duas forças. A mesma forma que implosão é o oposto de explosão. E tudo que falamos hoje tem a ver com como você cria implosão e força centrípeta, porque é assim que você cria o que se chama negentropia ou auto-organização ou atenção plena, ou mindfulness, no centro de uma onda que está implodindo. Pense num furacão. O furacão é consciente se tem um olho bem no centro dele, torna ele mindful, ou ele tem atenção plena. Então, a atenção plena é a auto-organização que existe porque um campo é implosivo. Aqui eu tenho outro brinquedinho para mostrar. Existe algo que está criando sucção no centro desta forma toroidal. Então, na física, tudo é feito de toros. Se chama campos toroidais de carga. Tudo na física é isso. Não existe nada além disso na física. O vórtex que entra e sai nesses toros é chamado de teoria de cordas e buracos de minhoca na física. Então, quando você pede para uma criança enxergar algo sem usar os olhos, com os olhos vendados, vocês podem aprender sobre isso no flameandmind.com, onde a gente ensina as crianças a verem as coisas vendadas. E eles entram nesse transe relaxado e as ondas cerebrais se tornam inclusivas, harmônicas. Trabalhamos nas ondas alfa, beta, gama e teta. A criança diz que está vendo um túnel com um vórtex se abrindo dentro da mente. E quando eu olho nesse túnel, eu vejo um olho bem lá no centro do túnel, mesmo quando estão vendadas. E isso é a prova de que uma carga ou um vórtex de plasma não é somente a física ou visão, mas é a física da consciência em geral. A consciência é aquele vórtex de plasma com carga que entra em foco e se transforma num olho. A gente sabe isso quando perguntamos para os médicos que tiveram experiência de quase morte e quando olharam de fora do seu corpo, quando estavam tendo uma cirurgia.